O relator da proposta de reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, apresentou nesta quinta-feira, em comissão especial na Câmara, o parecer sobre o texto enviado ao Congresso pelo governo federal. O relatório modifica alguns dos principais pontos da matéria, a ponto do ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer hoje que a proposta está descaracterizada e que em pouco tempo será necessária uma nova reformulação para se alcançar os objetivos esperados de economia para os cofres públicos. A repórter Marcela Martins conversou com um especialista em Previdência Social que vai explicar um pouco mais as alterações no projeto do governo. Boa noite, Marcela. Para explicar os principais pontos dessa proposta, a gente convidou o Luiz Felipe Veríssimo, que é advogado especialista em direito previdenciário. Boa noite, Felipe. Felipe, dois pontos que eram os principais, né? O tempo de contribuição e a idade mínima para aposentadoria. Houve mudança nesses pontos? Em relação à idade mínima, fica mantida uma regra transitória, que a gente fala, de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. O que a gente teve de alteração foi em relação à aposentadoria por idade do tempo de contribuição exigido da mulher. Estava inicialmente sendo proposto que isso ia aumentar para 20 anos e foi apresentado no relatório agora, na comissão especial, 15 anos para as mulheres que vão se aposentar por idade. E a gente também teve uma nova regra de transição, que a gente fala que são para aquelas pessoas que estão próximas de se aposentar. Essas pessoas vão poder contar com uma outra regra, que elas vão ter que cumprir o tempo que falta para a aposentadoria em dobro. Então, se a pessoa faltar 3 anos para se aposentar, ela terá que cumprir 6 anos e vai poder se aposentar com a média dos seus salários. Felipe, como é que ficou a situação do trabalhador rural? Inicialmente foi proposto uma idade de 60 anos para ambos os sexos e um tempo mínimo de contribuição de 20 anos. Isso fica mantido de 60 anos para os homens, aos 20 anos de contribuição, e as mulheres 55. Teve uma redução nesse ponto e apenas 15 anos de contribuição. E também foi retirada a necessidade de contribuição obrigatória do trabalhador rural, do segurado especial. Então, essa alteração foi importante, pois deu uma amenizada nessa questão do trabalhador rural, amenizou-se a possibilidade dele se aposentar. Felipe, outro ponto que estava sendo muito discutido é com relação à capitalização, né? Explica o que era essa proposta de regime de capitalização e qual que foi a alteração feita. Hoje em dia a gente trabalha com regime de repartição simples. O que é isso? As pessoas que estão trabalhando e contribuindo na vida profissional estão bancando a aposentadoria de quem já está aposentado e para quem vai se aposentar. No regime de capitalização inicialmente proposto, que foi até retirado nesse relatório, as pessoas teriam como uma reserva pessoal da sua contribuição. Então, ela contribuiria, mas não para bancar demais benefícios, apenas para fazer o seu próprio fundo de remuneração futura em questão de aposentadoria. Mudança também na situação dos idosos, das pessoas com deficiência, né? Exatamente. A questão do benefício de prestação continuada, que a gente fala, inicialmente estava sendo proposto que aos 60 anos as pessoas começariam a receber R$ 400, as pessoas que não têm renda ou os deficientes, e aos 70 anos de idade passaria-se para um salário mínimo. Isso foi retirado e fica mantido o que vale hoje. No BPC, paridade aos 65 anos, tanto homem quanto mulher que não tenham renda, né, elas vão poder receber um salário mínimo. Felipe, outro ponto que preocupava era o reajuste abaixo da inflação. A gente teve avanço nisso nessa nova proposta? Isso também foi alterado. Ficou mantido no relatório o que acontece hoje em relação aos benefícios previdenciários, que eles são reajustados pela inflação, pelo INPC, que é o índice oficial para reajustar esses benefícios. A proposta do governo era geral, né? Agora tem uma mudança com relação a estados e municípios. Como é que fica esse ponto? Teve uma briga aí entre governos, teve uma discussão nesses últimos dias e foi retirada a participação dos municípios e dos estados em relação a essas regras específicas de aposentadoria. Ficam mantidos em relação a alíquotas e algumas regras gerais, mas a própria regulamentação vai ficar a critério de cada estado e cada município sobre os seus funcionários, sobre os funcionários públicos dos estados. Felipe, só para explicar para quem está em casa, isso ainda é uma proposta, a gente ainda vai ter votação em cima disso, né? Exatamente, isso é um relatório que foi aprovado numa comissão especial de alguns deputados. Esse relatório ainda vai ser votado na própria comissão e, caso aprovado, ele vai ser encaminhado para o plenário da Câmara dos Deputados, uma votação em 2 turnos. Também, se aprovado, passa pelo Senado Federal também em 2 turnos, para aí sim ir para a aprovação do presidente ou não. Lembrando que a proposta do relator prevê economia de 913 bilhões em 10 anos. Já a proposta apresentada pelo governo previa uma economia de mais de 1 trilhão.